E hoje, como sendo também o mês do Dia do Pastor, eu queria orar pelo pastor Delmar. Está lá na Albânia, servindo a Deus, trabalhando para o Senhor. Nós temos um grupo de pastores, amigos, que mantemos as nossas conversas atualizadas no WhatsApp. E eu queria também orar por esse grupo de amigos, de pastores. Não é fácil ser pastor, não é fácil manter o ministério segundo o sacerdócio de Cristo. Para agradar é fácil, para manter-se dentro do ministério sacerdotal de Cristo não é fácil. Desse grupo de amigos que nós temos no Brasil, na semana passada, 2 nos mandaram a notícia: estamos nos separando. Eu e minha esposa vamos nos separar. Mas assim, 2, um no início da semana, o outro no meio da semana, o que está acontecendo? Casamentos estruturados, um ministério ativo, pessoas de capacidade, pessoas de qualidade, pessoas influentes. Mas o inimigo de Deus não dorme, ele tenta alcançar os seus objetivos. Em um momento do ministério de Jesus com os seus discípulos, Jesus chamou os seus discípulos e especificamente disse a Pedro, que está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus disse: Pedro, vem aqui, Pedro, venha mais perto de mim, você como meu discípulo, você como aquele que trabalha comigo, você como um co-pastor, você, Pedro, que sobre ti, não como pessoa, mas como responsável pelo ministério, a igreja vai, Pedro, se desenvolver. A pedra é Cristo, mas Pedro tinha a responsabilidade de anunciar a mensagem de Cristo. Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, vem aqui, Pedro, vem à parte comigo. Sabe por quê, Pedro? Porque Satanás me chamou e disse assim: Pedro, disse assim: Jesus, mestre, eu quero peneirar, eu quero sacudir Pedro, eu quero provocar Pedro até que a sua fé desfaleça. Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos orar, Pedro, vem à parte, Pedro, eu vou orar por ti, porque você precisa de forças para que a sua fé não desfaleça, porque Satanás tem o desejo de peneirar você como trigo. Graças a Deus, porque Pedro até então, ele era considerado um trigo pelo inimigo de Deus. Satanás olhava para Pedro como um trigo, mas mesmo assim, ele não tinha o desejo de permitir que Pedro permanecesse firme. Ele desejava que Pedro desfalecesse de sua fé, com tentações, com provocações. Hoje nós vamos pregar sobre joio e trigo. E eu não estou dizendo que pastores são trigo, de forma alguma. E nem podemos julgar quem é trigo e quem é joio, porque aquele que julga quem é trigo e quem é joio, já é joio. Nós não podemos julgar. Mas eu quero orar para que Deus esteja abençoando os pastores, para que, se Satanás desejar peneirar a mim, aos meus amigos que perderam as suas esposas, por motivo de separação, que eles não desfaleçam de sua fé. E que ainda, aonde estiverem, eles têm o poder de Deus e a graça do Senhor para recuperarem o seu casamento. Posso orar por eles? Curve a fronte. Senhor Deus e Pai, aonde estiver um filho teu, assim como Pedro, servindo ao Senhor, e o inimigo estiver peneirando, sacudindo, provando este teu servo, que o Senhor seja presente na vida dele, assim como foi com Pedro, Senhor Deus. E ore por eles, interceda por eles, e não permita que o inimigo seja vencedor na vida dos teus pastores, dos ministros
que hoje pregam o Evangelho. Salva, Senhor Deus, o casamento dos meus amigos. Ainda creio, o Senhor tem poder. O Senhor pode realizar milagres. Salva, Senhor Deus, o ministério desses amigos. Cuide, Senhor Deus, das esposas, dos filhos, da família deles. E ajuda-nos, Senhor Deus, para que não sejamos sacudidos, peneirados, para que não sejamos provocados pelo inimigo de Deus e venhamos a cair. Se formos, que sejamos vitoriosos, vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo pelos pastores, pelo ministério de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora abrir a Bíblia lá no livro de Mateus capítulo 13, e nós vamos continuar a mensagem que envolve estas duas sementes, podemos assim dizer, o joio e o trigo. Estas parábolas que Jesus começou a contar no capítulo 13 de Mateus, eram parábolas que Jesus evitou contar nos seus primeiros anos, ou falar em seus primeiros anos de ministério. Aqueles que estudam mais profundamente sobre as parábolas de Jesus, dizem o seguinte, que se Jesus tivesse contado essas parábolas no início de seu ministério, provavelmente ele não chegaria ou não teria chegado ao final do seu ministério com 3 anos e meio de pregação. Alguns dizem que Jesus sabia que no primeiro ano ele tinha que apresentar a identidade do reino de Deus e assim apresentou mensagens como descritas no Sermão da Montanha. Depois, no segundo ano de Jesus Cristo, ele começou já a receber grande oposição daqueles que não tinham prazer em ter Jesus Cristo como seu pastor, como aquele que cuidasse do ministério daqueles dias. Grande oposição, Jesus começou a enfrentar no segundo ano do ministério dele. E aí então Jesus começou no terceiro ano, sabendo que era o tempo do fim, para terminar o seu ministério e seguir a sua missão, enviando assim o Consolador, ele começa a pregar por parábolas, para que aquele que estivesse atento, com os ouvidos abertos, entendessem. E aqueles que quisessem aprender das verdades da palavra do Salvador, buscassem mais conhecimento. Então, parábolas é uma forma de mensagem codificada, para que possamos compreender, através das coisas simples, verdades do reino de Deus. E essas mensagens apresentadas por parábolas, os estudiosos dizem e afirmam que foram ensinadas por Jesus intencionalmente, no seu último ano de ministério, porque se fosse feito antes, as pessoas já teriam perseguido e destruído e atrapalhado o ministério de Jesus. Queridos, as parábolas que nós vamos ouvir agora e considerar, são parábolas que falam verdades para o tempo do fim. Verdades que devem nos colocar em uma visão de posicionamento de que lado estamos ou que vamos estar. Não é certo julgarmos quem é trigo ou quem é joio, não é nossa responsabilidade, não cabe a nós. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês está no tema da mensagem de hoje. No mundo em que vivemos, na realidade dos nossos dias, se nós pudéssemos avaliar, não pessoas, mas a realidade que nós encontramos no mundo, temos mais joio ou mais trigo no mundo? Aonde tem maior quantidade, ou do que tem maior quantidade no mundo? Mais trigo ou mais joio? No capítulo 13 de Mateus, o Senhor começa a contar, ou conta também, não estou dizendo pela ordem, a mensagem do semeador que saiu a semear e lançar sementes para que pudesse germinar. E essas sementes caíam em solos diferentes, solos pedregoso, solo com espinhos, à beira do caminho. Vinham as aves então e pegavam essas sementes e levavam essas sementes de alguns. Nesta parábola do semeador, as sementes são consideradas como, ou interpretadas como, a mensagem do reino de Deus.
a parábola do joio e do trigo, a mensagem não é, ou melhor, a semente não é mais a mensagem do reino de Deus. A semente já tem um outro significado. Na parábola do semeador, a semente é o evangelho, a pregação do reino de Deus. Agora, na outra parábola, na parábola do joio e do trigo, já muda. A semente deixa de ser mensagem e passa a ser pessoas. A interpretação das sementes na parábola do semeador é a mensagem do evangelho. A interpretação das parábolas, da parábola do joio e do trigo, quanto à semente, são pessoas. A parábola do joio e do trigo significa o seguinte, nós vamos ler. Jesus espalha pelo mundo boas pessoas. Jesus coloca boas pessoas em locais de trabalho que precisam influenciar pessoas que não conhecem o reino de Deus. Então ele pega a boa semente, o trigo, e espalha. O Senhor espalha pessoas no trabalho, espalha pessoas na escola. Por que eu estudo na minha escola? Porque o Senhor te colocou ali como trigo, para que você influenciasse a sua escola como trigo. Por que o Senhor te colocou para trabalhar com famílias ou com pessoas no seu ambiente de trabalho? Para que você pudesse ser um trigo no ambiente do seu trabalho. Por que o Senhor espalhou o trigo pelo mundo? Para que o mundo fosse influenciado pelo trigo. É o Senhor, na parábola do joio e do trigo, que espalha o trigo, a boa semente, que são pessoas, seres humanos. O Senhor também, Ele colocou e espalhou o trigo, a boa semente, dentro da igreja, porque Ele precisa de boa semente dentro do seu celeiro, e o objetivo dele é este, que o seu celeiro esteja cheio de boa semente, de trigo. Mas amigos, depois que Deus semeou a boa semente, o trigo, veio o inimigo de Deus, e começou a espalhar a má semente, o joio. Nossa, pastor, se a gente olhar para o mundo lá fora, tem mais joio do que trigo. O Senhor espalhou a boa semente. E quem trabalha com agricultura sabe que a plantação de trigo, para que tenha uma boa colheita, a semeadura é muito mais farta da semente do trigo do que do joio que é colocado no meio dela. A quantidade maior do mundo é de trigo. Mas o semeador do mal, ele coloca no mundo a má semente, o joio, para sufocar o trigo e destruir o trigo. E confundir, para que ninguém saiba quem é trigo e quem é joio. Nós estamos precisando de trigo. A palavra trigo, irmãos, na Bíblia, vai se desenvolvendo, vai conduzindo para uma realidade muito importante e necessária de aprendermos. Do trigo, nós encontramos a história do trigo, aonde chega em Cristo Jesus, o grão que foi esmagado. O mundo precisa de trigo, e trigo que seja esmagado, aonde Cristo seja visto. Nós temos no mundo, acredite você ou não, mais trigo do que joio. Nós temos nas escolas, no ambiente de trabalho, acredite você ou não, mais trigo do que joio. Acredite você, nós temos mais trigo do que joio dentro da igreja. Mas também temos joio. E o joio tem algumas características. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24, a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. A maior quantidade é de trigo, mas o joio também está infiltrado
na plantação de trigo, nas sementes do trigo. Continuando, então, vindo os servos, versículo 27, do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A partir do versículo 34, nós encontramos a explicação da parábola. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Este foi o método que Cristo usou para pregar as suas últimas mensagens antes do fim do seu ministério. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos, Senhor Deus, Senhor Jesus, a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus, Deus, o Pai, assim por diante. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente são pessoas. Não é a mensagem, não é o evangelho. Na parábola do semeador é o evangelho. Na parábola do trigo e do joio são pessoas. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, que juntarão do seu reino todos, aí vem, irmãos, os escândalos e os que praticam a iniquidade. Estes são o joio, as características do joio. Promovem escândalo e praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta mensagem aponta o tempo presente dos nossos dias, é o tempo do fim. O Senhor tem boa semente lançada pelo mundo, o Senhor tem boa semente lançada em todo local, até dentro da igreja. Mas existe dentro do povo de Deus, existe dentro do trigo que o Senhor semeou, o joio que causa escândalos e pratica a iniquidade. Quem são o joio? Não julgue pessoas. Tem mais joio ou tem mais trigo no mundo? Ou na igreja? O joio, quais são as suas características? Eu vou dar a fonte primeiro a vocês e depois eu vou ler as características do joio, segundo a Bíblia e o Espírito de Profecia. Testemunhos Seletos, volume 2, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, Nos Lugares Celestiais, uma meditação, página 181, Manuscritos de Ellen G. White, número 144, Testemunhos Seletos, volume 1, página 493 e página 311, Preparação para a Crise Final, de Fernando Chay, Igreja Remanescente, também, de um autor americano, me fugiu agora, desculpe não ter anotado, mas eu tenho outras anotações passar para você. Há um autor americano que escreveu sobre a Igreja Remanescente, na página 23, ele fala e comenta sobre as características do joio. E aí vamos ler, vamos conhecer. O joio é representado por pessoas que Satanás coloca no meio do trigo. São pessoas colocadas
intencionalmente pelo inimigo de Deus. E aí vem uma citação muito forte de Ellen G. White, que diz o seguinte, que alguns que vieram para a igreja e que foram batizados, melhor fosse que nunca estivessem vindo. Que dureza! A gente faz tanto evangelismo, a gente tanto prega a mensagem e lança semente, mas há alguns que melhor que nunca tivessem vindo. Ela diz, porque estes não vieram pela conversão em Cristo, vieram por outros interesses. Nós não sabemos julgar. Mas é dura essa citação, aonde muitos que vieram não deveriam ter entrado, mas estão. E nós cremos no contexto do joio e do trigo, que esses foram colocados pelo inimigo de Deus. Como pastor? Não julgue quem seja, porque se nós começarmos a julgar, nós somos parte também do joio. Mas é assim que acontece no mundo religioso. São pessoas que estão colocadas dentro da igreja, ou em qualquer ambiente do trabalho, da escola, ou qualquer ambiente que convivemos, que o inimigo de Deus coloca à nossa frente para estar conosco. O joio são pessoas que vivem na igreja, mas não permitem que o amor de Cristo os transforme. São pessoas não convertidas. O joio são pessoas que vivem na igreja, mas seguem os costumes mundanos. E dizem, Jesus é amor, Ele não se importa com o meu proceder. Diz a citação, presunção. Ele se importa sim com o meu proceder, com o nosso proceder. Pensar assim é tornar as coisas sagradas em coisas comuns. Achar que posso vir para a igreja e viver com os mesmos costumes mundanos, não pode. Isso é presunção. E dos 10 pecados que o homem comete, a presunção é o pior deles, segundo citação de Ellen G. White. É o pior deles, é a presunção. Achar que eu posso pensar do meu jeito e o que assim diz o Senhor é problema dele, porque eu penso do meu jeito. Isso é presunção. Transformar, mudar as coisas santas em profanas, as coisas sagradas em comum, é presunção e é característica do joio dentro da igreja. O joio que está dentro da igreja é responsável por desviar a vida dos recém-conversos por um mau testemunho. O joio dentro da igreja é responsável por desanimar a maioria dos cristãos a não seguirem firmes na fé. O joio é responsável em dizer assim, não vale a pena ir para a igreja, vamos criar um outro método de adoração, vamos ficar em casa. Você vai para a igreja, por quê? Você chega na escola sabatina tão cedo. Esse é infiltrado dentro da igreja para desanimar o recém-converso e o trigo dentro da igreja. Não, escola sabatina começa vazia, nem vale a pena chegar. Você viu quem vai falar na escola sabatina? Mais uma lá. Esses são o joio infiltrado dentro da igreja. O joio tem o propósito, segundo a pena inspirada, irmãos, as citações que eu citei a vocês estão todos nesses livros. O joio tem como propósito desonrar, criticar e arruinar com a reputação do dono do campo, que é Deus. Tem a responsabilidade e o propósito de desonrar e criticar o campo, que é a igreja. E o joio tem a responsabilidade de desonrar, criticar e arruinar a reputação do trigo. Ele espalha a má notícia. Ele espalha de que a igreja não presta, de que a igreja não é boa, porque a função e a característica do joio e o propósito do joio é desonrar, criticar e arruinar a reputação da igreja, de Deus e do trigo, do membro da igreja. O joio é responsável por desviar a vida dos recém-conversos, de desanimar a maioria dos cristãos,
dura é a mensagem, dizendo, se afaste deles. É o que diz a serva do Senhor. Deus toma nota das críticas que são feitas aos servos de Deus, à liderança da igreja de Deus, e Ele levará sim em consideração no dia do juízo. Todas as críticas serão anotadas. Diz a serva do Senhor. O joio é responsável, irmãos, por denegrir a reputação da igreja, do dono da igreja e do trigo. O joio são sementes tóxicas e venenosas. Pessoas que estão infiltradas no meio do trigo para envenenar a plantação de trigo, sufocando o trigo com maledicência, fofoca, e que ansiosamente vigiam por uma oportunidade para criticar o próximo, o trigo, e constantemente condenar as ações dos outros, dos seus próprios irmãos. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 24, 22 e 24. O joio são pessoas que sempre estão sentadas na cadeira do juiz. Passam o dia pensando nos erros e defeitos dos outros, do dono do campo e do trigo. Julgam cada palavra e ação dos seus irmãos, sentados na cadeira do juiz. Diz o verdadeiro juiz, mantende-vos afastados destes que ajuizam os outros irmãos. Destes que se sentam na cadeira do juiz, mantém-vos afastados destes. São habilidosos interrogadores. Quando vão conversar com alguém, é sempre perguntando para saber algo, para conhecer algo, para pegar alguma fraqueza do irmão. E diz assim, a serva do Senhor, estes são hábeis, habilidosos interrogadores da vida alheia, para descobrir e exagerar os defeitos dos seus irmãos. É melhor descobrirdes um de vossos próprios defeitos do que 10 de vossos irmãos, diz a serva do Senhor. É melhor ver os seus defeitos do que descobrir 10 falhas dos irmãos. Não se assente na cadeira do juiz. Nós não somos responsáveis por julgar quem é joio e quem é trigo. Nós não somos responsáveis. E, irmãos, antes ainda de chegar os ceifeiros, que são os anjos de Deus, para pegar ali e separar o joio do trigo e colocar o joio no celeiro de Deus, haverá a sacudidura. E nós vamos pregar no próxima mensagem sobre a sacudidura especificamente. São temas que precisamos lembrar que fazem parte do tempo do fim e que Jesus pregou para alertar os seus discípulos antes de terminar o seu ministério. Não há instrumento responsável humano que tenha que identificar quem é joio e quem é trigo dentro da igreja. Não há. São elementos divinos, elementos celestiais, movimentos que vão acontecer pela ordem de Deus, pela condução de Deus. Ele vai dizer aos anjos, vão anjos, porque homem nenhum pode julgar ninguém. E ninguém pode sacudir o outro, ou abalar o outro para provar e provocar quem ele é, se ele é trigo, se ele é joio. Não, isso quem fará é o próprio Deus, a sacudidura, irmãos. Vai sacudir a igreja. E a pergunta é, somos hoje, ou estamos vivendo, como trigo ou como joio? Joio são pessoas que sempre estão sentadas na cadeira, já li isso aqui, essa parte, perdão, de juiz. Joio são aqueles que guardam no seu coração a inveja, o ciúme, a maledicência, contendas são encontradas no joio. Inveja, ciúme, maledicência e contendas. Sempre você vê o joio envolvido com esse tipo de coisa. Ciúme, maledicência, contenda, inveja. Por trás de todo joio existe uma Bíblia fechada. Por trás de todo joio existe uma Bíblia fechada. O joio, ele não lê a Bíblia. Ele não estuda diariamente a palavra de Deus. Mas quando chega na igreja, quer fazer comentários de tudo com os seus achismos. Mas a comunhão de Deus diária, da leitura da Bíblia, eu li algum dia. Não faz. E por detrás de um joio há sempre uma Bíblia fechada. E uma boca pronta para ferir e julgar os líderes da igreja.
Joio, menos achismo, mais Bíblia, joio. Mais comunhão com Deus, joio. É aqui, ó. É Bíblia, oração, comunhão com Deus, jejum. É isso que vence o mal. É isso que nos fortalece em nossa fé. O joio, segundo a pena inspirada, é um santo na igreja. Tão santo que chega a ser arrogante. E ninguém sabe mais do que ele. Sabe tudo. O joio são os que praticam pecados acariciados. Ninguém sabe, ninguém conhece, mas são praticantes de pecados acariciados. O joio são os que causam escândalos na igreja. É deles que vêm os escândalos da igreja. As confusões, as brigas, os falatórios, as acusações. Isso, infelizmente, a serva do Senhor diz que vem deles. O joio sai facilmente da igreja. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, eu não vou mais para a igreja. É o que mais tem na frase dos lábios do joio. Ah, eu não gosto mais da igreja. Ah, eu não gosto mais do pastor. Ah, eu não gosto mais do ancião. Ah, eu não gosto mais da música. Ah, eu não gosto mais de nada. Tem que mudar tudo. E esses são os que saem da igreja mais facilmente. Por qualquer motivo, eles saem da igreja. Só que eles não querem sair sozinhos, eles querem levar o trigo também. E ficam. Você viu como tem que está ruim, está péssimo, tem que mudar, tem que alterar? Você está percebendo como é que está? Eu até vou sair da igreja. Não aguento mais. Este, segundo a pena inspirada, é característica do trigo, do joio, perdão. Ele não vai só, ele quer levar outros. Joio são aqueles que amam mais a igreja do que a Cristo. Possuem excesso de zelo. Parábolas de Jesus, página 74. O joio são os moralistas religiosos. Pastores também. Não estou aqui falando de membros, é pastores também, moralistas religiosos. Se escandalizam com os erros dos outros, mas nas escondidas, quando ninguém está vendo, ele faz tudo o que ele condena nos outros. E muito mais, porque vive de aparência o joio. Não cabe a nós tirar o joio da igreja, irmãos. Não cabe a nós. Cristo, na ceifa final, dará ordem para os ceifeiros, os anjos, que recolherão o joio e os lançarão na fornalha. Mas antes disso, o inimigo vai dizer o que disse para Jesus: Senhor, eu quero sacudir o trigo que é Pedro. Pedro é trigo, Senhor, eu vejo que ele é trigo. E eu quero sacudir Pedro, Senhor. Aí o Senhor vai dizer assim: olha, vem cá, Pedro. Vem aqui, Pedro. Satanás me procurou pedindo para te sacudir. E eu disse: não, não vou deixar. E vou orar por você, Pedro. Porque o trigo ora pelo trigo. O trigo se une para fortalecer o trigo. Para impedir que as influências do joio disseque, diminua a fé do trigo. Para que a sua fé não desfaleça. O trigo, irmãos, ele procura o outro trigo para dizer assim: vamos ampliar a nossa colheita, vamos produzir trigos, vamos espalhar trigos, vamos espalhar a semente do bem, vamos ver aonde precisa a nossa ajuda, o nosso apoio, e vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos resgatar, vamos impedir que saia. Porque, irmãos, é incrível, em todo o estudo sobre o trigo e o joio, o Senhor Jesus Cristo, Ele não está preocupado em arrancar o joio antes do tempo do fim. Porque esse tempo de convivência com o joio, nada mais era um tempo de provação para o trigo. Por incrível que pareça, Deus não está considerando, Ele não considera o joio como uma ameaça para o trigo. O verdadeiro trigo não pode ser transformado em joio, mas o joio, na parábola, pode sim, pela influência, ser transformada em trigo. Ou seja, temos mais trigo ou temos mais joio? Se somos mais trigo, vamos influenciar mais e mais para desenvolver e produzir mais sementes do trigo entre nós. Ananias e Safira uniram-se aos discípulos, não foram tirados. Simão, mago, foi até batizado, um mago, um feiticeiro, foi batizado. Demas abandonou a Paulo por causa do mundo, por causa do materialismo, do seculismo.
era considerado um grande crente e acompanhou o apóstolo Paulo em diversas viagens. Judas Iscariotes foi um dos principais apóstolos, tesoureiro de Jesus. O Redentor não quer perder uma única pessoa. Sua experiência com Judas é relatada para mostrar a sua longanimidade com o corrompido de natureza humana e nos ordena sermos pacientes como ele foi. Disse que até o fim do tempo haveriam Ananias, Demas, Simão Mago, Judas no meio da igreja, mas que não era responsabilidade nossa tirá-los. A nossa responsabilidade é influenciá-los. O fim do tempo deste mundo, queridos, já está chegando. Sofrimentos maiores nós vamos ter que enfrentar, dificuldades maiores nós vamos ter que enfrentar, e só vamos viver o tempo do fim seguros ou fortalecidos se nós desenvolvermos o caráter do trigo. E o caráter do trigo é total, absoluta submissão ao dono do campo. Ao trigo é responsabilidade, irmãos, de neutralizar o trabalho do joio. Sabe de que forma? Influenciando outros, para que possamos nos tornar de joio trigos. Eu vivi um ministério em uma igreja, não quero dizer aonde, porque graças a Deus a internet tem o seu alcance, mas às vezes eu não quero ser pessoal. Eu amo todos. Tenho recebido dezenas de mensagens, centenas de mensagens de minhas ovelhinhas que fui pastor, mas eu fui para um determinado distrito. Quando eu bati na imobiliária, para começar a procurar casa para alugar, e a pessoa começou a me perguntar, de onde o senhor veio? Quantos filhos o senhor tem? Se o senhor era casado, fazia ali aquela ficha de cadastro. O que você trabalha, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Ah, pastor, que bênção. Pastor da igreja adventista. Espera aí. O senhor é um novo pastor? Eu vim para cá para trabalhar aqui e vou ser pastor aqui dessa cidade. Ô, pastor, o senhor não me leva a mal não, mas procura outra imobiliária. Eu, por quê? Pastor, não me leve a mal, pastor, mas a gente aqui não confia. A gente não confia. Por quê? Pastor, está aqui, ó. Olha só. Quantos inadimplentes, quantos caloteiros, quantos que alugaram casas e não pagaram. O senhor sabe, o senhor vai conhecer, o senhor está chegando agora. Quer levar o nome deles? Eu falei, não. Não quero. Aqui, tudo adventista, pastor. A cidade é pequena. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe. E ainda tem mais, pastor. Estão devendo e nem querem trabalhar no sábado. Olha que absurdo. Não tem dinheiro e ainda diz que só aceita trabalho se for de folga no sábado. E quando pede para trabalhar no domingo? Não, no domingo eu não posso também. É 2 dias. Eles guardam 2 dias, pastor. Não, é porque tem a família. Tá bom. Irmãos, aí eu fui para outra imobiliária. Até que achei uma pessoa em particular que me alugou a casa dela. Mas com muita resistência. Andando pela cidade, no comércio, conhecendo as pessoas, fomos comprar os móveis para casa. Aí o Mário escolheu os móveis lá, a mesa de jantar. Aí quando fomos pagar, aí ele perguntou, de que forma você vai pagar? Eu falei, na época lá a situação era comum, normal, em cheque. Aí eu, tá, tudo bem, qual o seu cheque? Aí foi ver, aí vai a conversa vai, adventista do 7º de pastor da igreja. O senhor não me leve a mal, mas eu não vou aceitar seu cheque não. Por quê? Pastor, vem cá, aí mostrou aquela ficha de cheque sem fundo.
No Brasil tem aquele negócio de cheque, pagamento, aqui não tem, né? Cheque sem fundo. Ó, tudo da adventista, tudo da sua igreja, pastor. O que eu vou fazer? Ah, tá bom. Eu fui, tinha o dinheiro, paguei em dinheiro. Fomos para casa. Aí, de repente, eu fui até a prefeitura, conhecer os vereadores. Cidades pequenas, pastores fazem isso, vão atrás da prefeitura, vão buscar ali conhecimento. E aí eu estava já sabendo que tinha um problema muito grande de concurso público na cidade. Porque todas as provas de concurso público aconteciam quando? No sábado. Sempre no sábado. E os adventistas, então, não poderiam fazer concurso público no sábado, porque nós não frequentamos esse ambiente de provas e de testes, de concurso, no sábado. Aí fui até a prefeitura, procurei a advogada da prefeitura, para começar a pedir o processo de permissão de mudança do dia de concurso público da cidade. Aí a advogada falou, pastor, vai ter uma reunião na Câmara, essa reunião é antes do plenário, eu queria convidar o senhor para estar nessa reunião, e lá o senhor fala do seu objetivo em relação ao seu projeto, a sua proposta. Eu fui. Chegando lá, irmãos, todos os vereadores lá e a advogada, uma cristã da igreja quadrangular, da Igreja Cristã do Brasil, né? Congregação Cristã do Brasil. Me apresentou, o pastor tem um projeto, tem um pedido, que é uma solicitação, me pediu aqui para a gente entrar com esse recurso de alterar os horários ou dias das provas por os adventistas, porque os vereadores começaram, pastor, a gente tem muito o que fazer, mas assim, me distrataram, me humilharam. Pastor, desculpa, pastor, agora a gente não tem tempo, vai começar ali a audiência, a audiência pública da Câmara, e não dá para a gente te ouvir, pastor. Me humilharam. Aí um vereador me chamou de canto assim e falou, eu quero te ouvir. O que você deseja? Eu queria favorecer isso, porque os nossos adventistas não trabalham, não fazem concurso, prova. Mas, pastor, você me desculpe. Tem funcionário adventista aqui que vem trabalhar no sábado. E eles sabem disso. Tem alunos que frequentam as nossas escolas técnicas que eles não vão na aula sexta-feira à noite, mas sábado à noite, ou no sábado de manhã, estão nas baladas lá. A cidade é pequena, todo mundo sabe disso. Então, o senhor está pedindo algo que privilegie a sua igreja, os seus membros, mas eles não estão nem aí, pastor. Vai para um outro caminho. Não vai dizer que vai defender eles. Vai dizer que você precisa de uma mudança por qualquer outra situação, porque há um testemunho muito negativo. Se junte à filha do prefeito, pastor, porque a filha do prefeito está tentando pedir para que mude esse dia também e que a prova seja mais voltada aos grupos minoritários, deficientes físicos, aos cegos. Vai com a filha do prefeito, quem sabe o senhor se juntando a ela consegue alguma coisa. Aí eu fui com a filha do prefeito. Aí ela começa, pastor, a funcionária da minha casa trabalha no sábado. E ela é adventista. Pastor, tal. Aí começou, irmãos. Meu Deus, eu pensei, como trabalhar para que o trigo possa germinar nessa cidade? Queridos, essa mensagem, ela não tem o objetivo de colocar-nos numa situação de juízo, de julgamento. É uma mensagem para apontar a necessidade de nós tomarmos uma posição, de sermos trigo e não joio. Eu, você, todos nós. Abandonarmos as características e as condições do joio e vivermos a bendita graça de sermos influenciados pela graça de Cristo como trigo. Porque o trigo, irmãos, quando ele é quebrantado, quando ele é lançado ao chão, ele é humilhado, quem aparece é Jesus Cristo como trigo. Porque o fundo, a semente, a história, a característica do trigo aponta para Jesus Cristo. Quando o trigo é humilhado, quando o trigo é difamado, quando o trigo é criticado, aguenta firme, trigo, até que você seja lançado no chão e quebrado, moído. Porque quando você estiver quebrado e moído por causa da ação do joio na sua vida, dali vai surgir, sabe quem? Cristo Jesus, o justo juiz. Aquele que hoje está sentado na cadeira do juiz e julga a vida de cada um e de todos, esse não é o justo juiz. É o juiz do joio enviado pelo inimigo de Deus.
Se você é humilhado, destratado, se você tem problemas de convivência no meio do joio, aguenta firme, até que você seja esmagado. Porque quando você for lançado sobre a terra, ou sobre a pedra, esmagado como trigo, vai aparecer Jesus Cristo. A justiça não está na minha mão, não está na mão de vocês, está na mão de Cristo Jesus. O que eu quero pedir para você aqui hoje é que olhe para essa parábola como sendo uma parábola de extrema necessidade, porque estamos vivendo no tempo do fim. Jesus Cristo está voltando. E tem muitos cristãos que estão na igreja, que vivem na igreja e que vivem como trigo, na aparência, mas são na verdade verdadeiro joio, infiltrados, colocados pelo inimigo de Deus dentro da casa do Senhor. Eu posso ser joio? Eu posso estar administrando uma igreja com maioria joio, com menos trigo? O que temos que fazer, irmãos? É olhar para esta mensagem e entender que é tempo e é momento de tomarmos um posicionamento ao lado de Cristo Jesus, que tem colocado e espalhado pelo mundo o bom trigo, a boa semente, para influenciar pessoas e levá-las para o reino de Deus. Não voltem para casa julgando a outros se é joio ou se é trigo. Volte para casa pensando se você é joio, se você é trigo. Volte para casa sabendo que o semeador, ele está voltando. E antes de sua vinda, nós vamos passar por uma provação tremenda, que é a sacudidura. Esta mensagem é apenas uma introdução da mensagem que vamos pregar em uma outra oportunidade, aonde vamos falar sobre a sacudidura. Irmãos, não é fácil. Só o trigo vai vencer. Só o trigo não vai cair. Só o trigo que aguenta firme a perseguição do joio que vai ficar na peneira, que não vai ser lançada e levada pelo vento. E para que o trigo não caia, não seja levado pelo vento, ele tem que se fortalecer. Como? Conselho para o trigo: joelho no chão, jejum e leitura da palavra de Deus. Coisas simples, antigas e tão velhas que a gente nem precisa falar mais. Oração, comunhão com a palavra de Deus e jejum. Para que ao enfrentarmos as últimas horas do tempo do fim deste mundo, nós estejamos fortalecidos pela graça de Deus. Eu quero cantar com a minha igreja um hino que eu tenho estado sempre lembrando dele. 394, de ti careço a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé e cantasse comigo este hino, como sendo a minha oração e a sua oração, de dizer: Senhor Deus, eu careço de ti, eu dependo de ti. Eu quero desenvolver em minha vida virtudes, características de um trigo verdadeiro que depende do Senhor, que vive pelo Senhor, que quer trabalhar para o Senhor, que quer influenciar o campo, a igreja e o mundo lá fora. Deixa trigo de criticar, de fofocar, de maldizer, foque na salvação da sua vida, da sua casa, do seu lar. Não é você que vai limpar a igreja, não é você que vai purificar a igreja, é a conversão de cada um que vai tornar a igreja mais íntima, mais próxima de Cristo Jesus. Temos mais joio ou temos mais trigo? Eu olho para vocês, irmãos, como trigo. E eu espero ser trigo também. O hino 394, de ti careço a Deus. 394. Ao cantarmos esse hino, que seja a minha oração e a sua oração de entrega a Deus e de uma declaração sincera e verdadeira, de que queremos estar no grande dia da colheita como trigos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé e cantarmos? Entraram? Serei fiel a
pregar sobre a sacudidura, eu vou falar mais sobre o trigo. Hoje foi a propósito que eu destaquei mais o joio. Mas saia daqui hoje tendo a certeza de que você é trigo. Quem te colocou aqui dentro foi o bom semeador. Ele não te colocou aqui dentro para ser, os hispanos, cisanha, não é isso? Cisanha? Cisanha. Não é, nós não somos cisanha, nós somos joio. Ele colocou a mim e a você aqui nesta igreja para que você fosse fruto de uma colheita de trigo. E não um trigo sufocado pelo joio, não, aguenta firme. O joio é tóxico, o joio é venenoso. Mas aguenta, porque no tempo certo, Ele vai dizer para os seus anjos fazer a limpeza. E que eu e você estejamos amadurecidos como o trigo. Que nesse momento não sejamos vistos como joio. Volte para casa tendo a certeza de que você é um trigo. Tá bom? Volte para casa levando a certeza de que você é um trigo. Quando perguntarmos mais uma vez, temos mais trigo ou temos mais joio? Temos mais trigo aqui nesta igreja. Para a honra e glória de Deus. E que o pastor seja um trigo também, né? Que eu seja um trigo também. Querido Deus e Pai, desperta no Senhor Deus para enxergarmos os dias em que estamos vivendo. Chegará, Senhor Deus, um tempo em que a igreja será sacudida, Senhor Deus, abalada, passará por provações, e só permanecerão o verdadeiro grão, o trigo, que hoje, Senhor Deus, enfrenta o sufoco, a toxicidade, o veneno do joio, Senhor Deus. Ajuda-nos a vencermos através da comunhão da palavra de Deus, no estudo da Bíblia, na oração, no jejum, no testemunho, Senhor Deus. Que isso nos fortaleça como trigos para sermos fortalecidos, Senhor Deus, amadurecidos, para que quando venha a grande sacudidura, Senhor Deus, estejamos preparados, firmes e fortes. Leve-nos para casa, Senhor Deus, tendo a certeza de que somos trigos. Deus nos colocou aqui. Deus nos colocou no trabalho que trabalhamos. Deus nos colocou no colégio que estudamos. Deus nos colocou nesta igreja para sermos um trigo, uma semente de bênção, Senhor Deus, a outras pessoas. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem. Que ela nos desperte, que ela fale fundo ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.